que eu fui deportada da Europa, simplesmente, né? Deportada da Europa. Como foi esse processo? Como foi que aconteceu? O porquê? O porquê já tá na cara, né? Eu tava morando na Bélgica de forma ilegal, tava trabalhando de forma ilegal também, sem papel nenhum. E quando você tá vivendo nessa situação, você sabe que se algo acontecer, você vai ser deportada de cara. Então, quando, assim, eu vi que eu tava na situação delicada, eu sabia que eu ia ser deportada, meu destino ia ser pro Brasil, então eu apenas aceitei. E foi isso que, assim, me deixou calma, não fiquei desesperada na hora, e claro, muita oração da minha mãe, eu tenho certeza, e muita oração minha também, porque eu sabia que ia passar por várias coisas, vários sentimentos, então acho que aquele momento foi o auge da minha vida. Eu nunca tinha passado por coisa tão inesperada e um mix de emoção. Então, bora lá contar como é que foi nesse processo, como foi que aconteceu. Tava eu voltando do trabalho e mais dois amigos dentro do carro. O cara que estava dirigindo era o único que tinha documento, a residência portuguesa, e era ele que estava com apenas a documentação em dia. Eu tava com meu passaporte na minha casa, não tava nem com meu passaporte no meu bolso. Ninguém tava com passaporte ali no momento. Todo mundo tava sem passaporte. Nossa, lembrando, gente, assim, eu fico, putz, cara, também, né, vacilo meu. Então, a pessoa que tinha o documento foi lá na nossa casa, pegou o nosso passaporte, entregou na nossa mão, e aí a gente deu pra polícia. A polícia viu que tava com a data de vencimento já, ó, bastante tempo atrás, e tirou a gente do carro, falou pra gente ir em direção a uma van, a gente foi, e lá dentro dessa van, um por um, né? Tudo é um por um. Revistaram a gente, viu se tinha alguma coisa, acho que algum tipo de droga, a gente não tinha. E dessa van a gente foi para outra van, e dessa van a gente já foi para a delegacia. E na delegacia fizeram umas perguntas pra gente de um por um, pra ver se a história batia. E óbvio que dentro da van a gente já tava montando a nossa história, né? Que a gente tinha ido pra lá pra turistar, a gente morava em Portugal e tal. Mas eles sabem quando a história não é de verdade. Mas óbvio que a gente tinha montado uma história, né? E, assim, como eu trabalhava de forma ilegal, eu jamais poderia contar que eu tava ali por trabalho, até porque eu poderia afetar o meu patrão, poderia afetar. Nossa, assim, se eu abrisse a boca, meu, o império da nossa empresa ali ia pro chão. Todo mundo ia ser procurado, mas enfim. A gente teve consciência que a gente não podia fazer isso. E lá, na delegacia, tiraram foto de frente, de lado, do outro lado, pegaram minha altura, minhas digitais, cor do meu cabelo, se era liso, ondulado, olhos, o cor dos meus olhos, tudo. Tudo, tudo, tudo. Depois do interrogatório, perguntaram, fizeram interrogatório com todo mundo que tava dentro do carro. Depois, nesse processo todo, a gente tava com o nosso celular e eu já tava avisando a minha mãe, já avisando os nossos amigos. Então todo mundo já tava a par. E óbvio que foi um choque, né? Um choque imenso, óbvio. Então todo mundo ficou preocupado. Todo mundo mandando mensagem ali na hora, mas não conseguia responder. E depois disso, do interrogatório, retiraram o nosso celular. E essa é a parte mais tensa de todo o processo. Pra mim foi a mais tensa, que mais me marcou. Foi quando eles retiraram o nosso celular e levaram a gente para uma solitária. A gente passou um restinho de tarde, passou uma noite toda, até umas 9 horas da manhã. Dormimos na solitária, tinha uma porta de ferro com uma janelinha pequena e a janelinha ainda fechava. Ele só levantava assim para ver se a gente estava bem. E um mictório do lado da cama, uma cama também muito ruim, mas consegui dormir de boa. E com um botãozinho que a gente poderia conversar com o guarda. E lá nossa, eu apertei aquele botão muitas vezes. Eu falava que tava com sede, eu falava que tava com fome. E eles davam pra gente 1 litro de água e uma bolachinha de água e sal. 2 bolachinhas, tá? Dentro do pacotinho. Eu pedi 2 litros d'água do período que eu tava lá. Peguei 2 litros d'água e uns 3 pacotinhos de bolacha. E apertando ali, que quando é que eu vou sair? Que horas são? Que eu tô fazendo aqui? Eu vou pro Brasil? Eu apertava muito lá e conversava muito com o cara, que eu nem ia ficar lá só olhando pra parede. E nisso tudo eu fiquei cansada e dormi, né, a noite toda. Tanto que eu tava voltando do trabalho, já tava cansada. E quando foi de manhã,
eu acho que por volta das 8 horas, entrou das guardas com uma papelada pra gente assinar um documento que conscientizava que eu tava pronta pro que eu ia passar. Então eu assinei e de lá já fui pro centro migratório, centro de pessoas que estavam ali de jeito ilegal, que estavam pedindo refúgio. E eu fui algemada com aquelas algemas de enforca-gato, aqueles que puxa assim. Aí eles me algemaram e eu fui numa van também. Cheguei nesse centro migratório, a gente foi bem recebido, educadamente, perguntaram se eu tinha alguma restrição alimentar. Eu falei apenas que não comia carne suína e devolveram o nosso celular. Eu já pude ligar para minha mãe, falei o que estava acontecendo, o que eu tinha passado a noite, que eu dormi na solitária. E eu já ia ficar ali de boa, tranquilo, que estava sendo bem recepcionado, só que eu ia ficar sem celular. E nesses centros de imigração eu não tenho nada a reclamar. Tem de estudo até área de jogos. Você tem dormitório, você tem área de lazer, você tem jogos, tinha ping-pong, tinha pinball, tinha PlayStation, tinha sinuca, tinha área de basquete, vôlei, futebol, um gramado enorme, também tinha área de artes, aula de inglês, aula de francês, aula de espanhol, um mini cinema, área de área social. Ai, gente, era muito bom ali, muito bom. E cada período de tempo vinha uma assistente social perguntar se você estava bem, se você estava sendo bem tratado ali, se você estava se alimentando bem, se você tinha algum problema de saúde. E lá também tinha assistência médica. É só você, algumas horas do dia, você poderia ser atendido por um médico. Mas também era medicação simples, né? Óbvio. Veio o assistente social no dia seguinte que a gente chegou, perguntou se a gente ia ser deportado para o Brasil ou para Portugal. A gente falou, a gente quer ser deportado para Portugal. Então ela perguntou como que era a nossa situação, se a gente tinha algum tipo de documento para que a gente pudesse alegar que a gente realmente vivia em Portugal e queria viver em Portugal. E eu não tinha praticamente nada, só tinha o meu NIF. Isso não é quase nada para que eu pudesse voltar para Portugal. Voltar, né, que eu nunca pisei em Portugal. Mas aí findou que a gente esperou 20 dias e a resposta foi que deu negativa. A gente não pôde voltar para Portugal. A gente veio pro Brasil, não tinha jeito nenhum de ir para Portugal, então o único jeito foi para voltar pro Brasil. E todas as passagens foi paga, foi literalmente de graça, lá de Bélgica para cá. Então, o único que eu gastei, o único custo que eu tive foi para metade da passagem do ônibus para vir para Porto Velho. Então, assim, quando eu cheguei aqui, foi que findou meu processo de deportação. E não é nada que as pessoas falam que é assustador, assim, que há agressão, não tem um pingo de agressão, tanto verbal quanto não tem xenofobia naquele lugar, não tem nada, gente. É super tranquilo, você apenas tem que ter paciência. No meu caso, foi demorado. Foi demorado sim. Tem casos que é bem rapidinho, não dura um mês, mas o meu praticamente durou um mês. Durou 24 ou 25 dias. E é bem assim, se você não ter a mente aberta para você absorver aquilo, saber que aquilo vai passar, você meio que se desespera, fica preocupado. Mas comigo foi de boa. Tanto que eu tô aqui gravando, expondo pra todo mundo, né? Caso você vá viajar, se prepare. Se você for ilegal, se prepare, para você tem que estar a mente aberta, saber que isso pode acontecer com você. Da forma que aconteceu comigo, do jeito bem inesperado. Então, esse foi o processo de deportação da Europa, exclusivamente da Bélgica, para o Brasil. Foi de boa, tranquilo, não sofri nada, foi tranquilo. E é isso, gente. Não passei por maus bocados, como as pessoas falam aqui. Não tenho nada que reclamar de como me trataram. Foi tranquilo, de boa. Óbvio que eu não queria ter passado por isso, né? Mas é a vida. Então é isso, gente. Se prepare. Se você for viajar, se prepare. Vá para um lugar que você possa tirar sua documentação. Mas caso você viva em um lugar como eu, na Bélgica, não podia tirar a documentação, você vá para Portugal, querido. Tira sua documentação. Depois você volta para lá. Espera sua documentação chegar trabalhando. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês e boa sorte. Tchau, tchau.